Então, o porquê é que a suplementação é importante? A suplementação é extremamente importante, tem a ver com o nosso bem-estar. E efetivamente, aqui há uns tempos, dizia-se que só precisava de suplementar quem tinha déficit nutricional. E hoje em dia já se sabe que não é assim que funciona. Ou seja, obviamente que a suplementação não substitui, nem nunca substituirá uma nutrição saudável, uma alimentação correta, portanto, tudo isto tem a ver com o nosso comportamento, a forma como nós usamos as ferramentas que nós temos ao nosso dispor para o nosso bem-estar, e vamos falar nelas já a seguir, é extremamente importante, mas nós não precisamos de suplementar só quando estamos num déficit. Aí, obviamente, que precisamos, esse é o momento mais óbvio, eu vou precisar de suplementar se por alguma razão eu tiver um déficit nutricional, mas há outros momentos da nossa vida em que nós também precisamos de suplementar. Por exemplo, se eu preciso de ter uma maior energia, porque vou praticar atividade física, que é a minha área, eu até tenho ali explicado um bocadinho onde é que eu atuo, como é que eu aqui cheguei, portanto, eu sou professora de fitness ou personal trainer, já atuo nesta área há muitos anos, já mais de uma década, e efetivamente aquilo que me leva a continuar há mais de uma década nesta área é eu sentir que posso ajudar as pessoas nesta profissão e vou sempre complementando com este apoio da suplementação, da parte da nutrição, que não é a minha especialidade, não é de todo, eu não vou falar aqui em nada que tenha a ver com a área da nutrição especificamente, mas sim com a área da alimentação saudável e da forma como nós devemos nutrir, isso é importante, o nosso corpo através dessa mesma alimentação saudável, porque fazemos escolhas saudáveis e depois vamos complementar com a nutrição, lá está, de acordo com aquilo que é o nosso momento. Nós não estamos sempre no mesmo momento da nossa vida, as nossas necessidades não são sempre as mesmas. Portanto, lá está, aquilo que eu estava a dizer ao início. Se eu preciso, por exemplo, de mais energia porque vou praticar atividade física, se calhar existe suplementação que me vai ajudar nisso. Se eu preciso de maior foco para um determinado trabalho que eu estou a ter, por exemplo, intelectual, e sei que vou ter uma altura em que tenho que estar mais dedicada e que a minha mente tem que estar com um foco maior, mais intenso, eu tenho outro tipo de suplementação que também me vai ajudar nisso. Portanto, não é só uma questão de eu preciso de tomar um multivitamínico ou um polivitamínico porque eu ando a sentir que estou com um déficit. Não, eu posso até estar com uma boa alimentação, sentir que tenho energia, ter uma necessidade acrescida e aí entra então a suplementação. E quando nós falamos em suplementação, é extremamente importante sempre dizer a mesma coisa. A suplementação não vai substituir a nossa alimentação. A nossa alimentação é extremamente importante, o nosso corpo também, em termos da atividade física e da forma como nós tratamos, também entra aqui a qualidade do nosso sono, e até aí também pode haver necessidade de suplementar, quando nós temos uma qualidade de sono que muitas vezes não é a melhor, e aí o suplementar pode ajudar também a melhorar essa qualidade de sono. Então, o nosso corpo é aquilo onde nós vamos viver, desde o dia em que nascemos até o dia em que nós morremos. Nós vivemos sempre aqui, podemos mudar de casa, podemos mudar de país, podemos comprar uma casa muito melhor quando já estivermos a ganhar muito dinheiro na Jean Rosé. Agora, nós nunca vamos mudar de corpo. Portanto, é extremamente importante que ele seja efetivamente a nossa prioridade e todos estes pilares que nós vamos conversar hoje à noite são os pilares importantes para que no fim que a gente consiga ter qualidade de vida. É aquilo que eu passo muito nas minhas aulas. Nós treinamos para termos um corpo funcional. Nós alimentamos-nos para termos um corpo saudável. Nós convivemos com outras pessoas, porque isto também é extremamente importante, para termos uma mente e um lado emocional equilibrado. Portanto, tudo aquilo, este lado comportamental que nós temos, aquilo que nós escolhemos fazer no nosso dia a dia, vai fazer com que a nossa vida tenha maior qualidade. E depois de garantirmos que temos uma alimentação saudável, que temos hábitos de atividade física também saudáveis, como tem que ser todos os dias ao ginásio, estar 2 horas a fazer uma coisa qualquer. Que as pessoas que nos rodeiam são as pessoas que nós precisamos, que nós acarinhamos e que nos acarinham a nós, então aí nós vamos conseguir ter efetivamente este lado físico, emocional e espiritual, não tem necessariamente a ver com religião, tem a ver com a parte espiritual, tudo equilibrado, não é? Portanto, é importante trabalhar
força e flexibilidade no corpo, através da atividade física, ter a alimentação saudável, suplementar e cuidar deste lado emocional, como nós já estávamos a dizer. Então a suplementação serve para toda a gente, faz sentido em todas as idades, obviamente, mais uma vez, adaptado àquilo que é a realidade de cada pessoa, a cada momento e a cada idade, não é? Eu aos 15 anos não tenho as mesmas necessidades de suplementação que aos 40, ou aos 50, ou aos 60, ou aos 70. Mas desde que seja bem aconselhado, a pessoa que está do outro lado, neste caso seremos nós, saiba daquilo que está a falar, por isso é muito importante conhecermos bem os produtos, sabermos a alegação do produto, conhecermos aquilo que estamos a propor à outra pessoa e, sobretudo, também perguntarmos à outra pessoa uma série de perguntas que são importantes para nós percebermos aquilo que nós podemos aconselhar. Eu não vou aconselhar nada sem primeiro perceber aquilo que nós falamos anteriormente. Qual é o comportamento habitual da pessoa em termos de alimentação, em termos de atividade física, de como é que a pessoa dorme. Portanto, tudo isto tem que ser escrutinado e perguntado à pessoa que está do outro lado, para depois nós podermos aconselhar da melhor forma e termos a certeza que estamos realmente a ajudar e nunca a prejudicar. Portanto, quando eu vou aconselhar, eu vou sempre perguntar à pessoa. Porque a pessoa diz-me assim, por exemplo, eu sinto-me muito cansada, não consigo dormir bem. Então eu vou tentar perceber porquê. Porque é que a pessoa está cansada, aumentou a atividade física, está com mais trabalho do que o habitual, anda a dormir pior, mudou alguma coisa na alimentação habitual, porque é que aquela pessoa está cansada, não é só, está cansada, eu tenho aqui um multivitamínico, tomo lá. Se calhar existem outras coisas que eu preciso perceber, se ela anda realmente a alimentar-se bem, se tem lá os macronutrientes e os micronutrientes necessários, se ela não salta refeições, pronto, toda uma série, se não anda mais cansada porque realmente não anda a dormir pior porque está mais emocionalmente mais nervosa, e lá está, depois aqui entra uma série de outros fatores, como as hormonas que nós produzimos quando estamos nervosos e nervosas, também vão fazer com que haja uma série de processos do nosso organismo que não funcionam tão bem. Tudo isso tem que ser questionado quando nós efetivamente falamos com a outra pessoa, até quando nós queremos tomar suplementação, eu tomo, por isso é que eu também aconselho, e te aconselho tranquilamente, porque não aconselho nada que eu não tenha a certeza que faria também caso necessitasse. Isto é o mais importante, é acreditarmos nos produtos, nós não vendemos nada em que não acreditamos. Portanto, eu estou à espera e estou ansiosa para experimentar os produtos, também porque eu quero dizer, olha, eu tomo isto, eu sinto-me assim. Portanto, para ti, isto que tu sentes, se tu tomares, provavelmente também vai fazer sentido. Então aqui alguns dos nossos suplementos, para nós já toda a gente sabe quais são, se não sabem é só ver o catálogo e estudá-lo bem, mas acredito que quem está aqui, a não ser que seja a primeira vez, por alguma razão, já passou por eles. Temos desde os chás até à clorela, temos o Imunovit com vitamina D, temos os polivitamínicos, temos os colagénios, portanto, uma série de suplementos que nos podem ajudar. Porquê é que os suplementos alimentares são importantes? Porque ajudam a melhorar o desempenho do nosso corpo e da nossa mente. Não é só uma questão de ter mais energia ou de ter uma pele muito mais, através do colagênio, ter uma pele muito mais, com maior firmeza, porque é uma proteína, é a maior proteína que nós temos no nosso corpo, é o colagênio, a qual nós diminuímos a produção com a idade, portanto, que é extremamente importante tomar. Toda a gente deveria tomar proteína, sobretudo até nós mulheres, mas a partir dos 40, 45 anos, proteína, neste caso, colagênio. Pronto, tudo isso é importante. Não faz mal nenhum, pelo contrário, tomar, precisamente porque nós queremos ter uma ajuda para o nosso corpo. E depois temos também o lado mental, que também pode ser ajudado através do ômega 3, por exemplo, que é um suplemento, nós já vamos falar sobre isso melhor mais à frente, que ajuda muito a função cognitiva e que também toda a gente deveria tomar. Porque nós, hoje em dia, se há uma coisa que nós sabemos, e quando às vezes nós falamos nisto, existem pessoas que não sabem muito bem se os suplementos são ou não aconselhados, são. Mas nós podemos ir buscar a alimentação, tudo aquilo que nós precisamos. Hoje em dia já sabemos que isso não é assim. Porquê? Porque se há 40 anos atrás nós punhamos brócolos na mesa e os brócolos tinham uma determinada qualidade em termos nutritivos, porque eram cultivados de uma determinada forma, a qualidade do solo onde nós cultivamos os nossos legumes
era outra, hoje em dia está carregado de pesticidas, herbicidas, uma série de poluentes, e a qualidade já não é a mesma. Portanto, aquilo que nós vamos buscar ao solo, mesmo que seja de uma agricultura espetacular e biológica, não é a mesma, porque nós não temos a mesma qualidade na terra, não é? Por isso, há sempre aqui, de alguma forma, se calhar alguma carência, não quer dizer que seja sempre, mas a dado momento pode surgir, precisamente mesmo numa alimentação super saudável, à base de legumes, à base de frutas, de alimentos pouco processados, que também é outra coisa que nós temos que levar em consideração, procurar evitar uma alimentação à base de alimentos muito processados, que são alimentos muito transformados e que então têm menos nutrientes, e se calhar aí então eu tenho um déficit ainda maior de uma série de vitaminas ou de sais minerais e de uma série de coisas, e aí a suplementação faz mais, ainda fará mais diferença. Mas voltamos sempre a dizer, os suplementos alimentares são suplemento, são um complemento de um estilo de vida saudável que tem sempre na sua base a alimentação, o melhor possível. Depois daí para a frente, eu vou acrescentar coisas. Vou acrescentar a atividade física, vou acrescentar a qualidade do sono e depois vou acrescentar a suplementação. Daqui, quais são os benefícios que a suplementação traz para o corpo? Nós dissemos que ela pode ter para o corpo e para a mente. Então, para o corpo, temos a parte de ter mais força, não é? Eu consumo proteína, a proteína é a base da massa muscular, é o tijolo, não é? Da massa muscular. Eu preciso de ter proteína para que os meus músculos tenham forma de se, entre aspas, alimentar. E se eu até vou praticar atividade física todos os dias, faço treino de musculação, que é extremamente importante, mas depois não consumo proteína em quantidade suficiente, se calhar eu a seguir não vou conseguir então recuperar o suficiente para que os meus músculos fiquem mais fortes. Por isso, aqui a suplementação é extremamente importante. Nós já falamos nisso, nós temos o colagênio, que não é específico para a parte do desporto, mas que vai ajudar, por exemplo, se eu estou num processo de perda de peso. Eu estou a perder peso, estou aqui a fazer o nosso protocolo de perda de peso, e perdo peso, estou ótima, estou linda, estou maravilhosa, mas não estou a tomar colagênio, se calhar estou a praticar atividade física assim, umas vezes sim, outras vezes não, e a pele começa a ficar mais flácida e o colagênio entra aí. Então eu tenho aí uma grande ajuda para efetivamente conseguir perder peso sem aquela sensação da pele flácida, sem, em alguns casos, quando existe muita massa gorda, até algumas pessoas ficam com o avental, chamado avental, que é aquela pele de barriga assim um bocado mais caída. Então aí é extremamente importante realmente recomendar, por exemplo, o colagênio, que é para ajudar a que isso não aconteça. Temos também para o corpo efeitos antioxidantes, de uma série, por exemplo, nós falamos do nosso clorela, que é espetacular, porque tem muita proteína, tem uma série de antioxidantes, ajuda numa série de eliminação de materiais que são tóxicos, nomeadamente os metais pesados, é grande fonte de clorofila, portanto existe aqui toda uma série de nutrientes que vão fazer com que os nossos processos de oxidação natural, não é, que nós temos todos os dias, nomeadamente na prática da atividade física, libertamos radicais livres, e aí vamos contrariar isso. Portanto, a suplementação também nos ajuda nisso. Na parte hormonal, estamos a falar aqui, por exemplo, não só, mas também nas mulheres, a partir de uma certa idade já sabemos que existe diminuição e depois deixamos mesmo de produzir progesterona, estrogênio, e isso tem uma série de influências sobre o nosso corpo que nós podemos minimizar, lá está, através de uma alimentação saudável, da prática da atividade física e de uma boa suplementação. Mais uma vez voltamos ao colagênio, temos os nossos polivitamínicos específicos para o homem, específicos para a mulher, que vão ajudar nessas necessidades específicas de cada um e que nós podemos aconselhar perfeitamente. E depois, lá está, aqui voltamos outra vez à questão da massa muscular. Eu quero ganhar massa muscular e aí se calhar tenho que ter muito maior objetividade do tipo de alimentação que faço e acrescentar bastante proteína. Estes são alguns dos benefícios para o corpo. Ainda temos mais, ajuda-nos na parte do emagrecimento e aqui nós sabemos que temos os nossos chás e o protocolo que nós temos para a parte de perda de peso, de emagrecimento,
também vai ajudar. Porquê? Porque ao fazer com que o nosso metabolismo funcione de uma maneira mais eficaz, vou conseguir ter mais energia. Se calhar, quando pratico atividade física, consigo realmente praticá-la de uma forma com muito mais foco, e o resultado vem também sob a forma desta perda de peso que nós procuramos. Portanto, também existe aqui, e nós sabemos isso, é uma das nossas estrelas, com certeza, que vai ajudar muitas pessoas que precisam de perder peso, que até já têm uma alimentação cuidada, que até já fazem atividade física e depois precisam Calma. ali de mais qualquer coisa. Por exemplo, até a questão da energia. Se eu já estou a fazer, se calhar, alguma restrição calórica, porque vou precisar de perder peso, preciso fazer restrição calórica, não é deixar de comer. É fazer com que aquilo que eu consumo em termos de calorias diárias seja inferior àquilo que eu gasto. E é assim que eu vou conseguir queimar a massa gorda que tenho em excesso. Se calhar eu vou perder um bocadinho de energia e vou buscar essa energia, por exemplo, aos nossos chás. Por isso, também tudo aqui está sempre interligado. Memória, falamos há bocadinho na questão do ômega 3, que é extremamente importante para esta parte cognitiva, auxilia uma série de processos do nosso na visão, parte cardiovascular, ajuda a controlar o colesterol, daí que o ômega 3 seja daqueles suplementos que nós todos deveríamos tomar a dada altura. E há alguns suplementos que nós devemos fazer de forma cíclica, ou seja, tomamos e depois fazemos algumas pausas, e existem outros que nós podemos tomar, bem, digamos, sempre. E um deles é o ômega 3, por exemplo. Porque lá está, nós vamos buscar o ômega 3 aos peixes gordos, ao salmão, à cavalo, à sardinha, mas mais uma vez, nós nem sempre temos a certeza se os peixes que nós vamos buscar, sobretudo se vamos muito ao hipermercado e compramos peixe fresco ou congelado, se é um peixe que vem de uma piscicultura realmente boa, ou se é pescado lá na Noruega, passo aqui a publicidade, ou se não vem carregado de mercúrio. Portanto, nós precisamos também aí, mais uma vez, de uma fonte de ômega 3 que seja segura, não é? Que nos permita ter a certeza que nós estamos a ingerir a quantidade necessária e de uma forma segura e saudável. E agora, passamos para os benefícios para a mente. Então temos aqui os suplementos ajudam também, por exemplo, na regulação do nosso metabolismo. Não, há pessoas que se sentem muito cansadas e nem sabem muito bem porquê, e muitas vezes tem a ver com déficits de vitamina do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas são várias e ajudam em vários dos nossos processos do nosso corpo, e um deles extremamente importante é regular o nosso metabolismo. Quando nós andamos cansadas ou cansados, ou quando nós andamos super agitados e não sabemos muito bem porquê, muitas vezes tem a ver com déficits de complexo B. Nós estamos ali com falta destes nutrientes, destas vitaminas, e não percebemos muito bem porque é que estamos a sentir-nos assim. Se nós olharmos à nossa volta e não termos nenhum fator externo, que seja porque o nosso trabalho anda mais agitado, porque estamos num momento de maior stress familiar, seja o que for, e continuamos a sentir que estamos muito cansados ou extremamente agitados, se calhar temos que perceber se não andamos com falta de vitaminas deste complexo. Portanto, regulamos a parte do nosso sistema nervoso através da suplementação. O humor, lá está, mais uma vez, se eu me sinto com energia, se eu estou bem disposta, se eu até sinto que consigo corresponder às minhas necessidades diárias e às necessidades das pessoas que me rodeiam, eu tenho um humor melhor, ando mais feliz. A memória, também já falamos sobre isso, não é? Não preciso de repetir da importância da suplementação para nós termos os nossos processos cognitivos a funcionar a 100% ou a 90%. Nós às vezes queremos concentrar-nos e não conseguimos, queremos o foco e andamos sempre com a cabeça virada para outro sítio qualquer, e não sabemos também muito bem porquê, muitas vezes também tem a ver com estes déficits. E a nossa qualidade do sono, ou seja, nós precisamos de dormir, é durante o sono que há uma série de processos e até de consolidação da memória de curto prazo que se fazem enquanto nós estamos a dormir, e nós, se não dormirmos bem, não conseguimos ter energia, não conseguimos ter bom humor, não conseguimos perder peso quando precisamos, porque uma qualidade de sono que seja pobre
faz com que nós aumentemos a produção da chamada hormona do stress, que é o cortisol. Com um stress elevado e uma produção elevada de cortisol, nós vamos ter aquela barriguinha que ninguém quer, não é? Porque nós armazenamos. O cortisol vai fazer. Queres fazer uma pergunta? José Conceição? Não, estás a dizer que tens barriga? Não estou a brincar. Não, mas Desculpa, eu vi-me estou mesmo a levantar dizer o que tenho dedo barriga. e achei que era porque ele estava a querer dizer que queria saber qual era o segredo. O segredo é, nós precisamos de dormir bem. Nós queremos perder peso, estou aqui a dar um exemplo, existem outros, e não sabemos muito bem porque é que nós perdemos aquela barriga. Até não temos mais nada, mas está ali aquela coisa que é assim um bocado, ok. Eu até quero ir para a praia e vestir o biquíni espetacular que comprei quando fui ao Brasil, na próxima viagem que nós vamos fazer lá, a Jean Rosé, para visitar a sede, e olha, não consigo. E muitas vezes tem a ver com isso, não é? Eu não durmo bem, anda ali aquela hormona cortisol que faz outras coisas também, não é? Faz com que nós andemos de mau humor, muito mais agitados, e faz também, ela pensa assim, não, nós vamos guardar aqui esta gordurinha porque estamos a precisar dela, porque nós produzimos hormonas, não é? Do bem-estar e muitas vezes elas vêm destas partes que nós nem sempre gostamos. Portanto, aqui nós precisamos de dormir bem. E temos então um chá maravilhoso que nos vai ajudar a dormir, não é? Portanto, é só uma questão, nós realmente, mais uma vez, para nós ou para as pessoas que nos procuram e precisam da nossa ajuda, percebermos as necessidades da pessoa. E a pessoa diz: eu não consigo emagrecer, eu tenho aqui esta barriga que não desaparece. Então, se calhar, nós podemos perguntar: a alimentação está boa? Está, sim, senhor. Pratica atividade física? Dorme bem? Não, pronto, então pode ser isso, está bem? Portanto, é importante conhecer a pessoa que está do outro lado, ouvirmos a pessoa que está do outro lado, para podermos aconselhar bem. Esta palavra aqui é muito importante porque, como em tudo na nossa vida, é fundamental o equilíbrio. Nós não podemos suplementar em excesso, ou seja, nós não podemos andar com déficit, e aí a suplementação é o nosso apoio, a nossa ajuda, mas também não podemos suplementar excessivamente, não podemos ultrapassar doses diárias recomendadas, não podemos suplementar só porque sim, sem perceber muito bem porque é que o estamos a fazer. Como em tudo, tem que haver equilíbrio. Para tudo na vida, não é? Para andarmos muito bem, tem que haver equilíbrio. Então, este equilíbrio começa realmente numa alimentação consciente e saudável, na prática da atividade física e suplementar de acordo com as necessidades e, pronto, e naquela outra parte que eu não pus aqui, mas que a gente já falou, quem é que está à nossa volta. Isto é sempre hoje em dia é um dos grandes pilares da saúde e do bem-estar, não é? É com quem é que nós convivemos, quem são as pessoas que nos rodeiam. E há uma frase que é atribuída a variedíssimas pessoas, mas também não é importante a quem é que a disse, que é: nós somos a soma das 5 pessoas que nos rodeiam, que são mais próximas, não é? Se eu tenho pessoas que me rodeiam que são espetaculares, que me puxam para cima, aí vou eu. Se eu tenho pessoas que me rodeiam também estão a atravessar um momento difícil, nem toda a gente está sempre bem, isso sabemos que não funciona assim. Se calhar, mas se eu continuo a estar ali naquela coisa e já sei que aquilo é só porque a pessoa até gosta de se sentir assim e não quer sair, mesmo que eu até tenha forma de a ajudar a sair, então se calhar eu vou ter que me afastar porque eu preciso é de estar rodeada das pessoas certas para me levantarem, para me levarem para cima, para me levarem para a frente, para me ajudarem a dado momento, e eu depois vou fazer ao contrário. E a outra frase que eu gosto muito é: se tu és a pessoa mais inteligente na sala, tens que mudar de sala, não é? Portanto, porque a gente tem sempre que procurar alguém que nos puxe para cima. Portanto, se nós estamos num grupo onde nós sentimos, eu sou a pessoa mais inteligente que aqui está, então eu tenho que ir para a sala ao lado onde estão pessoas mais inteligentes que é para eu poder subir e ser ainda cada vez melhor. E esta é uma das coisas que realmente toda a gente tem falado. O marketing multinível traz-nos que é a nossa capacidade de superação, a nossa capacidade de melhoria, é nós conhecermos pessoas que nos querem ajudar diariamente, porque obviamente também vão beneficiar com isso, e é assim, nós estamos cá todos, vamos beneficiar todos uns com os outros, não só naquilo que aprendemos, como também nos resultados que vamos ter. Portanto, mas lá está, se há uma coisa que é super honesta e transparente, é a pessoa que está acima de ti quer que tu tenhas sucesso, ponto, não tenhas dúvidas nenhumas disso, e vai continuando por aí acima. Portanto, aquele equilíbrio de que nós falamos traz como resultado esta questão de uma saúde física e emocional constante, ou pelo menos a melhor possível, e isso tem efeitos diretos sobre a nossa produtividade diária, seja na Jean Rosé, seja noutro trabalho qualquer que a gente faça, se ainda não nos dedicamos a 100%, na nossa produtividade na nossa casa, nas nossas atividades diárias,
na nossa criatividade, ou seja, porque nós hoje em dia, muitas vezes, isto é uma opinião muito pessoal, nem sempre nos dedicamos à parte criativa, não é? Seja porque escrevemos um poema, ou porque escrevemos um texto, ou porque pintamos uma coisa, ou porque vamos dançar, ou porque. Não, estamos muito máquina, tipo robô, estamos ali assim e temos as coisas. E às vezes um bocadinho de atividade criativa, seja fazer um desenho, seja escrever uma coisa qualquer, também ajuda a que o nosso cérebro, e de repente é naquele momento em que eu estou a fazer uma atividade criativa, seja ela qual for, que eu faço assim luz para uma coisa qualquer que eu preciso e depois mais à frente até traz-me um resultado ainda melhor do que aquele que eu esperava. E nos nossos relacionamentos, não precisamos voltar a repetir a importância dos nossos relacionamentos na nossa vida. Se vocês já ouviram falar, já ouviram de certeza, nas zonas azuis que existem no mundo, não é? Todas elas passam um bocadinho por isto: a qualidade da alimentação, a atividade física e os relacionamentos. Por isso é que há zonas no mundo onde existem pessoas que a maior concentração de pessoas centenárias é nessas zonas. E passa tudo por aqui, não é? Alimentam-se bem, fazem muita atividade física e mental sempre ao longo da vida e têm uma boa qualidade de relacionamentos. Dá-nos uma esperança de vida de, não quero dizer aqui as neiras, mas eu acho que é até mais 10 anos termos uma qualidade de relacionamento positiva para as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, agora pensem. Vem aqui a uma coisa mais objetiva. Quando é que eu tomo, como é que eu tomo e quais são? Portanto, os suplementos são divididos em 3 grandes grupos: vitaminas e minerais, pronto, plantas e extratos botânicos e as outras substâncias, que entram aqui uma série delas. Portanto, nós temos que perceber um bocadinho que esta divisão não é que seja muito importante para o aconselhamento que nós vamos fazer, mas percebemos que os suplementos não são todos iguais, eles vão variando e existem estes 3 grandes grupos. Depois, não devem ser usados como substitutos de uma alimentação saudável, também já falamos sobre isso, devem ser consumidos na dose certa e por indicação, ou seja, é importante, e aí entramos nós, que estamos deste lado, como representantes da marca Jean Rosé, para dar a indicação correta, para que a marca realmente seja uma marca com a confiança que merece, nós temos que ter a certeza que quando estamos a indicar bem. E assim nós vamos construindo cada vez mais a confiança das pessoas cá na marca e isso vai fazer com que realmente aquilo que nós procuramos, que é o nosso sucesso, seja cada vez maior. Não devem ser ultrapassadas as doses diárias recomendadas, também, não serve de nada, se estou com uma carência e depois a seguir passo a ter um excesso, também vou ter efeitos negativos. Não é só na carência que surgem os efeitos negativos, nos excessos também surgem. E, por exemplo, eu falo aqui, já falamos sobre isto, já fui falando, de suplementos que são base, não é? Há alguns que são essenciais, basicamente, se eu não sei muito bem que suplemento é que eu devo começar a tomar, se calhar tenho que tomar um polivitamínico, porque esse polivitamínico tem uma série de vitaminas, não é? Que se calhar de alguma forma vão contribuir para eu me sentir melhor e muitas delas precisam umas das outras, não é? Eu preciso de zinco para a absorção de algumas vitaminas, depois, portanto, se eu não tomar e se eu não tiver lá esses micronutrientes todos, se calhar eu posso andar a tomar uma determinada vitamina que não consigo que o meu corpo absorva. Portanto, é importante perceber isso. Se calhar, se eu não tenho certeza do que é que devo tomar, polivitamina é sempre importante, e o ômega 3, que também já falamos. Por exemplo, as vitaminas do complexo B: energia, regulação da saúde do sistema nervoso central, pele, cabelo, intestinos, tudo aquilo que nós já falamos há bocado e ainda mais alguma coisa. Reduzir o risco da osteoporose para toda a gente, mas para nós mulheres também muito, a partir de uma certa idade, cálcio e vitamina D. Temos aqui um dos suplementos maravilha de todos, que é o magnésio, que é cofator de mais de 300, falta-me ali uma cedilha, mas pronto, reações metabólicas, ou seja, ele ajuda, é coadjuvante de cerca de 300 reações metabólicas do nosso corpo. Ajuda na saúde dos ossos, na regulação da insulina, da glicémia, portanto. E depois existem vários tipos de magnésio, que não é aqui muito importante, cada um deles vai ser utilizado de uma forma diferente e é aconselhado de determinada forma, consoante as necessidades, mas não é o caso aqui porque nós não vamos ter isso assim separado. Melhora das capacidades cognitivas, saúde cardiovascular, visão, ômega 3, portanto, tudo aquilo que nós falamos. Então,
Como é que eu devo tomar? Isso depois vem, mais uma vez, de acordo e de encontro àquilo que eu já disse, é consoante as minhas necessidades, de acordo com o momento que eu estou a passar. Se calhar eu agora vou precisar tomar estes suplementos, mais à frente não preciso daqueles, vou precisar de outros. Há alguns que para mim são essenciais, que eu acho que toda a gente devia tomar, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, nós precisamos de vitamina D, não é? Nós temos o Imunovit. A vitamina D é extremamente importante, porque nós precisamos dela e agora vem o inverno, nós sabemos que estamos menos tempo lá fora, há menos sol e nós começamos a entrar em carência de vitamina D. Precisamos muito dela. E com muito teletrabalho que existe hoje em dia, agora menos, mas depois da questão da pandemia, muita gente em teletrabalho, as pessoas passam muito tempo dentro de casa e não vão lá fora. Ou quando vão à rua, vão com protetor solar. Nós precisamos de apanhar sol diretamente na pele para podermos absorver vitamina D. Então, o que é que nós fazemos? Se nós não conseguimos, se calhar, ter a quantidade de sol que nós precisamos nesta altura do ano, nós suplementamos essa vitamina D para podermos não entrar em déficit. É outra das vitaminas que toda a gente devia, pelo menos uma vez em quando, confirmar que não tem nenhum déficit e depois tomar. Ou então, vem o inverno, se calhar pode fazer uma toma durante o inverno, não vai fazer mal nenhum, lá está, por causa da ausência do sol. Pronto, basicamente é isto que eu tenho para vos dizer, portanto é extremamente importante nós percebermos como é que nós vamos ajudar as outras pessoas e porque é que a suplementação é importante e como é que ela vai entrar, não é? Sempre afirmar, e mais uma vez esquecem de um S, fiquei santo em vez de ser santos. Como é que eu vou ajudar os outros? Vou perceber as necessidades dessa pessoa no momento, quais são os suplementos que nós Aprendeu o temos nome. que pode ajudar. Eu olho, esqueço, cortei, Vá lá, vou para o nome. então, não faz mal, é o que for. É Santos, não é Santo, mas podia ser, não ficava mal. Agora, eu já falei muito, se calhar agora é melhor vocês tirarem dúvidas. Há uma coisa que é importante, que nós devemos também ter presente, e que eu andei aqui a dizer, a pensar, mas não disse. Nós, através dos suplementos, os suplementos não fazem nenhum tipo de alegação medicinal. Isto é extremamente importante, está bem? Nós não podemos nunca dizer às pessoas que nós vamos ajudar a curar. Nós temos uma coisa, um produto estrela, que é o óleo ozonizado, e aí é diferente. Nós dizemos, sim senhora, tem um efeito que vai ajudar a curar as feridas, vai diminuir, mas estamos a falar da parte de suplementação. Suplementação não é medicamento, embora alguns suplementos cruzem-se ali na parte dos medicamentos, como nós estamos a falar de bilobas, ginsengs e algumas coisas, mas nós não podemos nunca fazer uma alegação de tratamento medicinal. Também isto é extremamente importante. Se a pessoa vem ter connosco a dado momento a dizer que acha que está doente, se calhar precisa de procurar uma ajuda de um profissional médico ou de um nutricionista, e a suplementação é algo, por isso mesmo, é suplementar, é extra, é mais qualquer coisa que pode ajudar a minimizar determinados sintomas, mas não vai curar nada. É uma coisa extremamente importante nós termos a certeza que do outro lado a pessoa percebe que o suplemento não a vai tratar, vai ajudar a ter mais saúde, mais energia, mais saúde mental, mais uma série de coisas, mas não vai curar nenhuma doença.